Paz do Senhor, querido professor. Seja bem-vindo a mais um EBD em Síntese podcast. Hoje, né, estamos aqui, eu, irmã Eleide, a paz do Senhor, irmã Eleide. A paz do Senhor, Manu, a paz do Senhor, querido professor, você que está aí nos ouvindo. Então, hoje nós estamos aqui para conversar com vocês, né, trazer um pouco o comentário da lição de número 4, que tem por título o culto a Deus, né? Essa lição, ela vai ter como objetivo, né, compreender que o ser humano foi criado para glorificar a Deus, delinear a necessidade de ordem e reverência no culto e apontar que as formas de adoração na igreja, né? Então, nós vamos ver que o nosso relacionamento com Deus nessa lição, né, a nossa forma de adoração é o que vai justamente nos aproximar mais de Deus, nos levar mais para perto dele e que vai, assim, tratar a nossa vida. Ou seja, quanto mais, né, adoração, quantos mais momentos eu tenho de relacionamento com o Senhor, né, mais eu vou conseguir ter uma adoração sincera, mais eu vou ter um relacionamento íntimo com Deus, né? E é isso que você precisa levar aos seus adolescentes, no intuito, né, dos seus pré-adolescentes, no intuito de que no final dessa aula ele consiga, né, ter os seguintes saberes escolares. Irmã Eleide, a senhora apresenta para a gente os saberes escolares? Sim, com toda certeza, né? Os saberes escolares dessa semana, primeiro, né? A adoração é a adoração é o ato de adorar a Deus e prestar-lhe culto. A igreja é o lugar onde nos reunimos como corpo para adorar ao Senhor. Terceiro, a adoração em conjunto é importante para o fortalecimento da nossa fé. Quarto, a adoração no dia a dia é essencial para mantermos nosso relacionamento com Deus. Quinto, saber, todas as nossas ações, pensamentos e palavras devem glorificar a Deus. E sexto, saber, devemos usar os nossos dons e talentos para uma sincera adoração. Para completar esse momento, eu acho assim, bem interessante, tem um texto no livro de Êxodo, que fala muito ao meu coração, né? Que está lá no capítulo 34, deixa eu ver se está correto aqui, no capítulo 34, e no verso 20 diz assim, a última parte do verso 20, ninguém compareça perante mim de mãos vazias. E na primeira parte do verso 26 diz assim, traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Então, assim, nesse momento nós podemos aprender, né, já começar a aula entendendo que quando nós nos apresentamos diante de Deus, precisamos vir cheios de algo para oferecer ao Senhor. E que algo é esse? É a nossa adoração, a nossa sinceridade, a nossa confiança, nosso serviço, né? Precisamos estar preparados para adorar-lhe, né, em todo o tempo, com toda a nossa força, com toda a nossa energia, com todo o nosso corpo, com todo o nosso espírito, com todo o nosso coração. Isso. E o mais importante é que tudo isso é em qualquer lugar, em todos os ambientes. Então, onde estiver, né, não há como dissociar, né, a pessoa cristã, eu sou crente na igreja, mas lá na escola, né, o pré-adolescente, na minha casa, né, com os amigos, não, eu sou outra pessoa. Na verdade, não. Se tudo aquilo, se ele entende, né? E é isso que vocês precisam apresentar a eles, né? Se entendermos que tudo aquilo que fazemos é para a glória do Senhor, então, onde nós estivermos, nós precisamos estar glorificando o nome do Senhor, tá? E aí, para você começar a sua aula, você já pode, né, como a lição traz, perguntar aos seus alunos, né, o que eles acham, qual é o significado da palavra adoração, né? Como estudo complementar, a lição também vai trazer, né, a declaração de fé. Então,
Consulte, é um parágrafo curto, então você consegue ler rapidinho, só para ampliar um pouco mais esse campo de conhecimento, né? E você trazer também outros elementos. Então, ouça as respostas dos seus alunos, né? O que eles vão falar, que eles acham que é adoração, e aí você traz, né, o significado, que a adoração é o serviço sagrado, é o culto, é a reverência a Deus por aquilo que ele é e por suas obras. E aí, apresenta que é isso que nós vamos estudar, né, ao longo da lição, porque o culto, ele está, né, relacionado à adoração, tá? Ao Lembrando que Senhor. a declaração de fé, Manu, é um elemento, assim, é um instrumento bem importante que nós podemos estar usando por todo esse trimestre, né? Essa é só Isso. uma das, essa é só um dos parágrafos que nós podemos estar utilizando nesses dias, né? Nos próximos dias, durante todo esse trimestre. Isso mesmo. E quem quiser, né, se aprofundar mais sobre o assunto dessa lição, né, nesse trimestre, também pode consultar uma teologia sistemática, né? Então, pode buscar outros recursos para estar agregando ao seu plano de aula, ao seu planejamento, né? Então, o nosso primeiro tópico vai falar, né, vai nos convidar a adorar, vamos adorar, né? Então, há muitas formas, e nós sabemos, mas primeiro precisamos saber, né, o que é a adoração. Você fez a pergunta, agora você vai ali responder, conversar com os seus alunos, que a adoração é o ato de glorificar a Deus, de prestar culto, reverência, e aí você pode continuar com perguntas, né? O que é o culto? E aí eles vão falar da liturgia, mas você vai ali ouvindo e também complementando, né? Que o culto não é só a liturgia, né? É a maneira como eu me apresento diante do Senhor. E aí entra a reverência. Como é que a gente apresenta, né? Que maneira reverente é essa no culto, ali na adoração ao Senhor? E aí você já pode aproveitar, né? Porque o pré-adolescente ele ainda está ali nessa fase de transição, saindo do departamento infantil, né? Ainda não está totalmente no departamento de jovens. Então, nessa transição, né, eles acabam ainda um pouco conversando durante o culto, ou às vezes levantando muito. Então, você como instrumento de Deus, né, como aquele que está ali para trazer essa palavra aos seus alunos, é essencial que você fale, né, também dessa reverência, de que no momento do culto, né, precisamos estar sentados a ouvir a palavra e até para glorificar a Deus, justamente para adorar ao Senhor. Né? Não dá para, mesmo sendo pré-adolescente, no momento do culto, sair para ficar brincando ao redor da igreja, né? Ou ficar conversando do lado de fora com outros, ou até mesmo ficar conversando dentro da igreja. Então, é um ponto que você pode destacar bem, né, com os seus alunos, tá? O uso do E celular também, né? isso, né? O uso do O uso do celular, celular. Não está conversando que com ninguém, mas está ali mexendo no celular. isso, que muitas das vezes a gente vê até jogando, né, na igreja. Então, dizer que isso não é uma maneira de cultuar a Deus, né? Se você está ali, você precisa estar com todo o seu coração, com toda a sua alma, como uma forma como ato de gratidão, né, ao Senhor. E pronto, né, a ouvir, né, pronto a ouvir, seja uma palavra de correção, né, no culto de doutrina, seja uma palavra de esperança. Então, é estar ali para ouvir a voz do Senhor. E para que eu ouça, né, a voz do Senhor, nós precisamos estar atento a ela. Então, precisamos estar atentos e envolvidos na adoração, no momento do culto, a todo momento, né? Então, não dá para ficar justamente, né, nessa conversa, saída e tudo mais. Então, destacar, lembrar. Nós sabemos que os pais, né, normalmente já instruem os seus filhos, mas cabe a você também, professor, estar instruindo, né, comentando sobre isso com os seus alunos. Então, a gente
sabe que não adoramos, né, somente pelos louvores, né? Mas principalmente numa vida de obediência. Por isso que é tão importante você falar isso, porque é ressaltar, olha, né, se é um pré-adolescente que tem os pais na igreja, é ressaltar. O que seu pai fala, né, quando sai de casa sobre estar indo à igreja? E aí, falar que essa é uma maneira, né, cumprir com as instruções, as orientações que os pais vão dando, é um ato também de adorar ao Senhor, né? A obediência é algo importante. E aqui eu quero, quando ele fala de obediência, eu quero ressaltar, né, que existe, e fale com ele sobre isso, que é a obediência imediata, a obediência interna e a obediência sincera. Então, é quando ele vai independente, aquilo que você, que o pai, ou qualquer pessoa com autoridade sobre ele fale, é obediência imediata. Tem que gerar nele uma obediência imediata, mas também não é a obediência imediata no sentido, eu vou fazer, mas no sentido de gerar no coração também esse motivo de, eu vou obedecer. Então, é ter por completo essa obediência, né? Viver essa obediência. E aí dizer que Deus não se agrada de uma obediência parcial ou da desobediência, né? A obediência parcial, você desobedeceu também, né? Por mais que eles, não, eu cumpri mais ou menos. Não tem o cumprir mais ou menos, né? Tem que ser realmente a obediência total, Eu sou tá? mais ou menos obediente. Eu sou É, mais ou menos crente. Não, eu me visto mais ou menos decente. Não, eu fico mais ou menos calado. Não, eu gosto do meu amigo mais ou menos, né? Eu gosto do meu irmão mais ou menos. Então, não é nada mais ou menos. Quando a gente se refere ao Senhor, nós precisamos lembrar lá do hino 5, né? Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor, né? Como sacrifício em adoração. Em adoração, né? Nós precisamos entender e transmitir isso para o nosso aluno pré-adolescente, porque, apesar deles estarem nessa transição, eles já conseguem identificar e realizar, né, pensamentos mais complexos, e eles conseguem se entender o que é a adoração. Então, a adoração, a verdadeira adoração que Jesus falou lá, aqueles que me adoram, né? Me adoram em espírito e em verdade, né? O Espírito Santo está procurando aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E o que é adorar em espírito e em verdade? É adorar em todo o tempo, em toda a nossa forma de viver, seja dentro da nossa casa, conversando com os nossos pais, né? No meu caso, com os meus filhos, hoje, né, já com os meus filhos, mas até hoje, mesmo já sendo mãe, eu continuo honrando ao meu pai, porque eu já não tenho mais mãe, mas eu continuo honrando ao meu pai, honrei a minha mãe enquanto ela estava viva, né? E com os meus filhos, eu preciso continuar adorando ao Senhor. E como é que eu adoro ao Senhor com os meus filhos? Cuidando deles, cuidando da minha casa, ensinando aos meus filhos o caminho do Senhor, ensinando aos meus filhos a orar, a ler a Bíblia, a buscar ao Senhor, né? a ser grato, ensinar a gratidão, o amor e o serviço. É assim que nós adoramos em casa. Como é que nós adoramos sozinhos? Sendo, em primeiro lugar, sendo gratos a Deus, né? Por tudo que Ele é, por todo o sacrifício que Ele já fez por nós, por tudo quanto Ele faz na nossa vida diariamente, porque comemos, acordamos porque Ele nos acorda, dormimos porque Ele nos dá o descanso, nos alimentamos porque Ele nos dá o alimento, e assim todas as coisas vêm dEle, e todas as coisas, de fato, são para Ele, é dEle, por Ele e para Ele. E assim nós adoramos ao Senhor em todo o tempo, publicamente, na igreja, publicamente com os nossos familiares, mas também precisa ser de verdade, né, Manu? Porque se não for de verdade, se não for voluntariamente, se não for espontaneamente, de coração ali, não vale nada, não é isso?
Verdade. Por isso que existe, né, a verdadeira adoração. Então, qual seria, irmã Lídia, a verdadeira adoração? Né? É aquele momento, né, em que nós, aquela adoração sincera, aquela adoração que vem do fundo da alma, que eu não estou me importando com quem, se eu estou prestando um serviço, se alguém está gostando ou não. Eu preciso saber se eu estou fazendo tudo o que eu posso para que aquela obra saia de forma perfeita, né? E se o Senhor está se agradando disso. Também, né? A verdadeira adoração é quando nós fazemos tudo aquilo que o Senhor nos manda fazer, em total reverência e obediência. Como você já falou, né? Não é só na igreja, nós não só adoramos ao Senhor na igreja, nós adoramos ao Senhor o tempo todo. A forma como eu falo está adorando ao Senhor, a forma está glorificando ao Senhor, a forma como eu me visto glorifica ao Senhor, a forma como eu me comporto, né? Com as coisas, né? Com as pessoas, está glorificando ao Senhor. Do que é que eu preciso para adorar ao Senhor? Eu preciso ser estimulada por alguma coisa? Porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima do Senhor precisa ter fé, né? Para que o Senhor se agrade de nós. Eu preciso saber que Ele está me ouvindo, eu preciso ter consciência de que Ele pode me responder, mas eu não preciso ser estimulada por nada. Nós somos estimuladas pelo Espírito Santo de Deus. Posso contar um testemunho? Uma vez eu estava na igreja e eu comecei a orar. Eu estava muito cansada nesse dia, Manu. Estava muito cansada e eu comecei a orar e eu não conseguia orar direito. Eu estava muito cansada. Eu dizia, Jesus, eu estou tão cansada. E eu fiquei ali orando e dizendo, Jesus, eu estou tão cansada, eu estou tão cansada. Eu passei 10 minutos dizendo que estava cansada. E quando foi tão interessante, assim, eu quero trazer esse testemunho para que vocês entendam que, de fato, o Senhor ele está nos ouvindo. Quando nós nos prostramos diante dele, ele nos ouve. E quando eu me levantei, o irmão teve a oportunidade para fazer a leitura da palavra, e quando ele abriu a palavra, foi Isaías 28, que fala, Isaías 28, que fala da águia, né? E aqueles que confiam no Senhor, né? Voaram com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, as suas forças serão renovadas. E ele começou a ler, e ali eu comecei a chorar. Foi uma resposta de Deus para aquele momento, e eu recebi o renovo. Eu estava muito cansada, mas naquele momento eu fui renovada pelo Senhor, ele me ouviu. De fato, eu estava cansada e precisava de um renovo. E aí o Senhor imediatamente me ouviu, né? Da mesma forma, quando a gente ora, e ele não responde de forma imediata, mas ele responde em algum momento, né? Aquele momento eu precisava de uma resposta imediata, mas existem também momentos em que a gente não tem a resposta imediata, mas precisamos continuar confiando que ele está nos ouvindo. E isso, quando ele não responde imediatamente, isso não quer dizer que não estamos adorando ou que não estamos orando de forma correta, apenas que não é o tempo da resposta chegar, né? É verdade. E, né, finalizando esse tópico, a irmã Eliade até já comentou um pouco, né, sobre a adoração pública e a adoração individual. Então, apresentar aos alunos é dizer, né, ó, até a motivação, você vai ao culto para adorar ali em público, né, com a sua família e tudo mais, né, juntamente com os seus amigos pré-adolescentes, né, com quem ele senta ali, mas também a adoração individual, ela é essencial, tão quanto a adoração coletiva ali, né? Então, é render-se a todo momento, né? Na casa, na escola, aonde for, né? Não só pensamentos, mas comportamentos e justamente a obediência. E aqui eu quero trazer a importância de você até perguntar aos seus alunos: vocês fazem o devocional? Vocês têm um momento? Vocês sabem o que é um momento devocional na casa de vocês, né? Então, ele pode até dizer, é o culto doméstico. Aí você vai dizer, não, né? Aí você, professor, explicar o que é o momento devocional, como ele pode fazer, e dizer a importância dele ter já agora esse momento.
né? Algo que a gente costuma comentar aqui na minha casa é que um hábito ele não nasce da noite para o dia, né? Tanto que não, se não for, não é hábito, né? É ali uma mudança repentina. É, Mas o hábito é aquilo que eu faço, né? Todos os dias, uma é o momento que construção, eu né? tenho. Exatamente. E não, ele não vai surgir rapidamente, né? Por isso que é necessário a constância. Então, falar com eles sobre isso, né? Infelizmente, por exemplo, eu sou professora, infelizmente hoje na classe, né? Eu conheço, já estou acompanhando os alunos há um tempo, então eu conheço, sei, e sei que nem todos fazem, né? E apesar do incentivo e tudo mais, mas eles ainda, fiz até um material para eles fazerem, começarem, mas alguns não fizeram. Mas por isso você vai deixar, mesmo que você saiba, né, conheça a realidade do seu aluno, saiba quem ele é, mas isso não lhe impede de dizer ou de contribuir, de ajudar. Então, se você até quiser preparar um material, né, para esse momento, né, eu acho que ali é essencial, tá? Para entregar, seja um plano de leitura, seja até o incentivo a algo, né, que, ó, leia tal livro, né? Por exemplo, Marcos, eu sempre digo a eles, comece pelo Evangelho de Marcos, né? Que é bem Isso. simples. Então, eles conseguem ali tem uma compreensão melhor. Então, sempre seja um incentivador, né? Você é professor, seja um incentivador, um motivador, mostrem a eles, assim, quando a necessidade de conhecer a palavra, de saber, né? Fale sobre isso com amor, né? Fale com sede da palavra, porque isso vai aguçar, motivar, né, os seus alunos a se espelharem em você. É Então, verdade. dedicar na aula um tempo para falar sobre o devocional, né, é importante, tá? Eu acho que E como a gente pode até usar como dica, né? Uma dica pedagógica seria construir com eles o roteiro de um devocional, né? Aproveitar esse momento e, ao invés de nós levarmos esse material pronto, Manu, seria interessante construir com eles, né? Na hora no seu devocional, né? Quanto tempo você teria para isso? Quanto tempo, no mínimo, você acha que seria necessário? Então, durante esse tempo, o que é que você vai fazer? Né? Você vai louvar o Senhor, você vai ler uma palavra, você vai orar. Quanto tempo você espera dedicar a esse devocional? Porque isso é importante. A gente precisa também apresentar uma forma de organização para que eles não achem que seja uma coisa que precisa durar 2 horas. Né? É claro que o devocional pode durar o dia inteiro, se você tiver disponibilidade. é Né? verdade, Seu momento emocional pode durar o dia inteiro, né? Se você tiver disponibilidade e também tiver ali motivado a isso, né? Mas pode ser algo rápido, que rápido no sentido de não demandar tanto tempo e que ele pode sim, com naturalidade, organizar o seu próprio tempo e determinar, né, o que eles vão fazer durante aquele processo. Eu tenho um aluno que ele colocou isso como propósito para o ano de 2023, né? Ler a Bíblia 2 vezes esse ano, ele quer ler naquele no plano de 6 meses, né? Ele quer ler a Bíblia 2 vezes esse ano e orar 2 vezes por dia. Então, isso faz parte de um processo organizacional, né? Então, ele pode, inclusive, você pode pegar um aluno aí como esse e colocá-lo para ajudar os outros alunos a fazerem esse plano, né? Por que não? verdade, né? E, seguindo para o tópico 2, né, você pode aproveitar e perguntar, gente, como é que o culto está organizado, né? Existe uma organização no culto? E não só pedir para eles falarem, mas você pode pedir para eles mostrarem, né? Vocês poderiam me mostrar como seria, né, a organização de um culto? E aí você sentar e observar como eles vão se organizar, com o que eles vão fazer. Se
forem, né, pré-adolescentes atentos, né, saberão, né, como que começa, e aí eles vão dizendo, e vão fazendo, né, e você vai justamente ali observando, e em seguida você introduz, né, falando, né, que sobre o culto e a sua organização, né, então, nós vemos, né, desde o Antigo Testamento, né, que os judeus se reuniam ali no templo para adorar. Então, haviam as cerimônias, né? Hoje mudou um pouco, né? Hoje, na verdade, atualmente, os nossos cultos, ele está organizado, né, com a oração inicial, os hinos, né, da harpa ali, os louvores. Aí, às vezes, vem um outro louvor para retirar a oferta, né, a contribuição financeira. Vem após, né, a leitura bíblica e já a palavra, ou antes. Então, é assim, às vezes depende muito, né? Normalmente a gente vê liturgias diferentes, em organizações diferentes, quando o culto, né, demanda uma outra configuração, por exemplo, uma mini vigília ou uma vigília. Então, isso vai mudar um pouco. E é importante você lembrar isso ao aluno, para dizer que nem sempre, não quer dizer que sempre vai acontecer nessa ordem ou dessa forma. Por exemplo, após, né, a oração inicial, pode haver uma oração de joelhos, né? Então, dizer que existem também outros elementos que a pessoa que está ali dirigindo o culto, conduzindo o culto, pode estar inserindo e que também são formas, né, de adorar e cultuar ao Senhor. Mas, afinal, né, o que é, como deve ser, né, o culto racional, Irmelene? Bem, o culto racional, né? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que racionalidade está falando de razão, né? Nosso culto precisa ser racional porque nós precisamos ter consciência daquilo que estamos fazendo, né? A lição diz assim: falamos em racionalidade no culto, pois o culto é um ato consciente. No momento do culto, nosso pensamento, entendimento, sentimentos e emoções estão conjuntamente voltados para Deus na intenção de glorificá-lo. Quando eu chego no culto, eu gosto muito do hino 5. Então, todas as vezes que eu chego no culto, eu penso nisso, espírito, alma e corpo. Né? Também é uma palavra do apóstolo Paulo. Quando nós nos apresentamos a Deus, nós precisamos adorar em espírito, alma e corpo. É tudo, né? Tudo precisa estar conjuntamente envolvido todos nossos pensamentos, as nossas emoções e o nosso corpo, né? Os nossos olhos, a nossa mente, os nossos ouvidos, a nossa alma, as nossas emoções precisam estar envolvidas naquele momento de culto, para que tudo que aconteça naquele lugar, né, nós possamos captar, né? Que seja um momento de exortação, que seja um momento de consolação, que seja um momento de cura, que seja simplesmente o momento em que o Senhor vai receber a nossa adoração, né? E ele responderá de alguma forma, mas que todos os nossos sentidos possam captar aquele momento. A lição continua dizendo assim: embora seja notória a manifestação do Espírito sobre a igreja, devemos pedir ao Senhor sabedoria que vem do alto para administrarmos os dons espirituais. E é interessante essa conclusão desse parágrafo, porque quando nós verdadeiramente estamos envolvidos nesta adoração, os dons espirituais eles se manifestam nesse ambiente, né? Inclusive o dom de discernimento. A gente consegue entender aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Então, por que nós devemos ter essa racionalidade no culto, né? Primeiro, para que os dons espirituais se manifestem e para que nós possamos ter discernimento daquilo que está acontecendo ali. Porque vai que tem um intruso ali, né? Vai que tem alguém que não está em espírito, em alma e em corpo naquele culto, está dando uma brechinha assim para que o intruso venha, aquele intruso, aquele maligno chegue, né? E opere e tente operar
de alguma forma no meio daquele culto. Então, aqueles que estão em espírito, alma e corpo, aqueles que estão racionalmente fazendo parte daquele culto, eles vão ter esse discernimento. Não apenas esse, mas também, né, os dons de curar, os dons de línguas, os dons de profecia, eles se manifestarão naturalmente durante o culto. É verdade, né? E por isso, né, ele volta aqui a ordem e reverência nos cultos, então você pode até usar a estratégia de, vamos lá, se aqui, né, todos nós fôssemos falar ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá, vamos exercitar. Quando eu disser já, todo mundo diz, né, o nome junto. Então, vai ver que há uma desordem, né? E aí você vai ressaltar que não dá, né, não é correto, não é reverente, né, está alguém lá falando, cantando, e você aqui cochichando, né, ou levantando, correndo, atrapalhando ali a ordem, né, desse culto, tá? Então, por isso que é importante, né, um ambiente que seja, né, ordeiro, por isso que existe uma ordem, né, e as pessoas que estão ali, aí volta aos tópicos anteriores, né, com uma adoração sincera, verdadeira, que estão, como a irmã Leite colocou, de corpo, alma e espírito, é alguém que vai estar envolvido na liturgia do culto, de tal modo que, até se alguém conversar atrás dele, vai incomodar, porque ele quer atenção para o culto, tá? Exatamente. Então, Eu assisti um culto, Manu, esses dias, né? Eu estava numa determinada igreja, e durante o culto, tinha uma pessoa do meu lado que ficava o tempo todo respondendo a pessoa que estava lá no púlpito. Então, quando a pessoa falava, a pessoa respondia lá, lá do púlpito ao mesmo tempo, né? Ficava falando, não respondendo beneficamente, mas ficava criticando o que estava acontecendo no culto. Então, também faz parte da liturgia, né? Faz parte da reverência no culto, você ouvir, né? Faz parte o ouvir é mais importante do que falar. Quando você está no culto, ouvir é mais importante do que falar. Porque quando você ouve, você consegue discernir melhor. Mas se você está ouvindo e você está falando ao mesmo tempo, o que é que vai acontecer? Nem você vai conseguir entender o que a pessoa está dizendo, né? E nem as pessoas que estão ao seu redor vai entender o que você está querendo dizer, o que você está criticando, ou o que a pessoa está lá na frente falando. E a reverência, né, ela é algo tão importante que, inclusive, né, a falta dela pode ser uma forma de contaminação do culto, de profanação do culto. A partir do momento em que eu não tenho reverência, que eu fico ali conversando, respondendo como o que aconteceu nesse culto, né? Infelizmente. Você impede a adoração do outro. Eu fiquei extremamente incomodada durante o culto, porque a pessoa ficava o tempo todo respondendo e eu não conseguia entender, eu ficava sem conseguir entender o que a pessoa no púlpito estava falando, e o meu coração começou a se inflamar contra ela. Então, o que foi que aconteceu ali? O que houve ali uma profanação do culto, né? E essa profanação ela pode acontecer quando você fica se levantando para ir beber água, ela pode acontecer quando você fica conversando com o outro, às vezes conversas que não agradam, né? Muitas vezes essa conversa ela está, ou você está falando de alguém, você está falando alguma coisa que não é bacana, e aí acontece a profanação. E o uso, gente, eu tenho batido muito nessa tecla, o uso do celular tem sido um dos instrumentos de maior, né, contaminação, de maior profanação no culto, porque é gente jogando no celular, é gente brincando no celular, é falando no WhatsApp, né? E isso quando, porque você fica tirando foto de si mesmo dentro da igreja. E isso não é legal. é verdade, né? E aí, eu acho legal porque a lição ela traz até o exemplo, né? E aí você diz, mas
Isso acontece nas igrejas, né? Você pode até perguntar aos alunos, né? Mas será que realmente isso acontece? Das pessoas quererem falar ao mesmo tempo, não querer ouvir? Ou até o exemplo que a irmã Elaine citou, né? E aí você vai dizer, sim, e Deus adverte sobre isso, né? Paulo vai escrever, né, aí em 1 Coríntios. Então, você pode se deter um pouco mais nessa leitura, né? Lembre-se, professor, de ler em casa, estudar um pouco em casa, ver até um comentário sobre, para ter mais elementos para discutir com os seus alunos, né? E, por fim, né, entramos no tópico de preparados para servir. Então, nós vimos, né, que a adoração não acontece apenas no culto, mas de forma individual em nossa vida, mas, e por isso, né, existem formas de vivermos uma vida de adoração, né? E a vida de oração, ela deve estar, né, presente em todos os momentos da nossa vida, né? E aí a gente já falou também sobre isso, os espaços e tudo. E uma das formas é jejuarmos, é com nossas ofertas, às vezes é visitar um irmão, é levar algo para ele, é ajudar, né? E até mesmo orar em casa, né? Por eles, né, pela sua vida. Então, essas são algumas das formas, né, dessa adoração individual e dessa vida, de viver essa vida de adoração, né? Ter esse momento. Acho que é importante aqui deter um pouco sobre o jejum, porque talvez eles ainda não saibam o que que é o jejum, o como fazer, se é realmente necessário fazer, né? E você pode dar os exemplos que tem na Bíblia, mas falar que o jejum, né, é uma renúncia, é um momento de você se voltar para Deus, né? E como esse voltar-se a Deus, você abnegar a necessidade do seu corpo, né? Que é a necessidade de se alimentar, né? Então, mas, por exemplo, né? Tem muita gente que comenta, é, vou jantei lá, vamos dizer, 10 horas, fui dormir, pronto. Então, quando eu acordar, aí acordei 10 horas, pronto, jejuei, porque acordei 10 horas, mas na verdade não, né? O jejum ele não acontece assim, né? De você, eu vou dormir, passei a noite sem comer, acordei 10 horas, então eu não, eu vou jejuar. Não, o jejum, na verdade, então, se você acordou de 10 horas, você tem que passar no mínimo mais algumas horas, dedicar um tempo, fazer um devocional, para se constituir, né, um jejum Exatamente. ali, né? Porque precisa ter um tempo. Se você estava dormindo, né, claro que ali o seu corpo não necessitou ali, você não sentiu nada, senão você não negou nada, né? Então, é passar um tempo mais, né? Explicar isso a eles. E a importância, né, desse momento, né, do jejum, como é importante. E às vezes é jejuar por algo que necessita, né, pela própria vida espiritual, pela família, tá? Então, você pode dizer isso a eles. Pode falar, Helene. Sabe que um fato interessante sobre o jejum é que, assim, depois de muitos anos, eu descobri isso recentemente. Quando nós estamos jejuando, sabe o que é que acontece no nosso corpo? Acontece uma renovação celular. Você sabia disso? Quando nós fazemos um jejum, o nosso corpo ele é renovado por dentro. Por exemplo, tem lá uma célula que tem muitas camadinhas de sujeira, por exemplo, né? Muitas camadinhas de oxidação, né? Porque dentro do nosso corpo não há sujeira, poeira, não é isso. Há uma oxidação nas células e nos organismos por causa das coisas que a gente come, né? O excesso de açúcar, excesso de gordura acaba trazendo muita acidez para o organismo e termina os nossos órgãos sofrendo alguns danos. Então, o que é que acontece no momento do jejum? Há uma descamação dessas células e há uma renovação celular, principalmente na área do aparelho digestivo. E isso é profundamente, assim, isso causa uma sensação de bem-estar, né?
para o nosso corpo físico. Agora, imagine aí para o nosso corpo espiritual, né? O jejum, ele não só beneficia, mas não é jejum intermitente, não, hein, gente? É jejum de verdade. Não é só deitar e acordar 14 horas depois. Não, já fiz o meu jejum. Não. Precisamos ter esse momento de oração, né? Quando iniciamos o nosso jejum, né, lá antes de dormir, precisamos ter o nosso momento devocional, porque enquanto nós fazemos o nosso jejum e o nosso corpo vai se renovando fisicamente, biologicamente, né? Fisiologicamente, quando o nosso corpo vai se renovando fisiologicamente, o nosso espírito também vai passando por um processo de renovação, né? De fortalecimento. E isso é extremamente importante para a nossa vida espiritual. Não apenas para conseguir algo, né? Assim, eu vou fazer um jejum porque eu preciso de uma vitória em Deus, mas esse jejum, ele precisa ser feito para a nossa própria edificação espiritual, para que o Senhor se agrade de nós, né, como sacrifício vivo, santo, na sua presença, e para que o Senhor também nos presenteie com os seus dons espirituais. Nós precisamos estar preparados, edificados espiritualmente, porque senão a Isso gente vai mesmo. receber os presentes de Deus e aí a gente vai rasgar, vai enterrar, né? A gente vai fazer É coisas que não verdade. agradam ao Senhor com aquilo que Ele nos oferece espiritualmente. Isso, né? O maior objetivo é esse mesmo, né? Do jejum, é justamente você estar exposto à palavra e ali está sendo, né, alimentado, confrontado, né, renovado, porque é a palavra que traz, né, transformação à nossa alma, ao nosso espírito, né, e ao nosso modo de viver. E como acontece, né, o testemunho, como é esse testemunho com uma adoração sincera, Eleide? É oferecer a glória a Deus, né? Tudo que acontece conosco precisa ser para a glória de Deus. Não posso dizer assim, Deus abriu para mim uma porta de emprego, graças à minha formação, graças à minha força, graças à minha dedicação. Eu entreguei tantos currículos, meu currículo é maravilhoso, por isso que eu achei um emprego. Não. Se eu estou agradecendo, né, principalmente quando eu agradeço publicamente na igreja, eu preciso dar a Deus a glória que é dele. Se eu agradeço a Deus intimamente no meu quarto, das minhas orações, eu preciso dar a Deus a glória que é de Deus. Jesus, muito obrigado pela porta aberta, né? Eu sei que foi tu e não as minhas forças. Eu sei que foi o Senhor, não a minha capacidade. Eu sei que foi o Senhor, não o meu currículo, né? Se o Senhor ele me cura de uma enfermidade, eu sei que foi o Senhor, não o remédio. Eu sei que foi o Senhor, não o homem, né? Sabendo que Deus pode sim usar o remédio e o Senhor pode usar o homem, mas é Ele quem faz todas as coisas. A Deus Verdade. a honra, a glória e o louvor. Lá no Salmo 34, diz assim: a minha alma, no verso 2, a parte A no verso 2, diz assim: a minha alma se gloriará no Senhor. É verdade, né? E essa, de fato, é o testemunho de uma adoração sincera, né? É as palavras, justamente aquilo que está no coração da pessoa de adoração sincera vai sair, né, ali da sua boca. Então, quanto tudo aquilo que ela, né, agradece a Deus, coloca em Deus, e não nas suas próprias forças, em si mesma, é exatamente esse ato, né, de testemunho como adoração sincera. E por fim, né, o serviço como forma de adoração, nós vamos ver que quando o serviço ele é uma parte importante, né, para a adoração, e quando ele é sincero, né, o evangelizar, o ensinar, o ofertar, o visitar os enfermos, né, aos necessitados. Então, quando isso acontece de forma sincera, né, nós realizamos, né, quando para Deus, e tudo isso é feito, é realizado, é em Deus que nossas forças são renovadas, né? É em Deus que recebemos uma paz, um gozo, uma alegria
né? Porque é Ele quem nos dá, né? É quando se diz, né, que é melhor dar do que receber. E aí você vê o tamanho, quando você vê o tamanho da gratidão dessa pessoa que evangelizou, que você fez uma oração, que você visitou, aí você fica assim, meu Deus, né? Não foi nada para mim assim, né? Só dediquei um pouquinho de tempo, mas você vê o quanto foi significativo para essa pessoa e gera no seu coração gratidão, né? Motivação para você continuar ali servindo, fazendo, e tudo isso, claro, diz com sinceridade no coração, né? Eu acho que um exemplo excelente, Manu, é o próprio momento da EBD, né? O serviço de estar ali ensinando, né? Aquele momento de ensino e de aprendizagem, porque para eles, no momento, aprender é servir, né? Nesse momento, para aprender é servir. Então, ele está ali por quê? Ele está ali voluntariamente? Ele está ali, ou ele está ali porque o pai e a mãe obrigou eles a estarem ali, né? Porque o serviço, como tá orientado lá no livro de Êxodo, quando o Senhor ele começa a dar as orientações para a construção do templo, ele vai o tempo todo dizer assim, que precisa ser uma obra é, profissional, né? Se ele vai falar da cortina do templo, ele vai dizer assim: eu quero que seja uma obra de artesão, ou seja, um profissional, né? Não vai ser qualquer pessoa. Eu quero um artesão, mas precisa ser voluntário, precisa ser de todo o coração. Você precisa estar ali de fato porque você quer estar, porque você acha importante crescer, se edificar no Senhor, você acha importante aprender, você acha que a sua contribuição na escola dominical ela é valiosa e ela glorifica o Senhor. Isso mesmo, né? Como dica pedagógica, antes de você concluir a lição, né? Você pode fazer uns cardzinhos com apenas imagens, né? De alguns momentos do culto, como o louvor, né? A leitura bíblica, a oração, as ofertas, né? O momento ofertório. Então, você leva, né? E ali sorteia entre eles, e aí eles vão fazer a mímica desse momento, e os outros, né? Vão tentar adivinhar qual momento do culto, né? Está fazendo referência ao colega que está ali imitando a figurinha que tirou, tá? E aí concluir, né, a aula dizendo que realmente uma vida sincera, de obediência, é o que Deus requer de nós, né? Uma vida entregue a Ele, né? Todo o nosso viver, toda a nossa maneira de ser, né? Quando entregue ao Senhor, é uma forma também de adoração. E aqui é importante falar, até sobre a frequência dos cultos, né? Com essa onda dos desigrejados, né? Dizer que ficar em casa não é um ato de adoração, né? Nem sempre. Porque nós temos os momentos em casa. Você ressalta o que é importante no momento em casa, mas também ressalta que é importante estar entre os irmãos, né? Estar em comunhão, aprender. É nesses momentos. Veja, o culto de terça é a oportunidade que se tem de você ali ver o que Deus fez na vida, né, do outro. E ali, aquilo dali, lhe dá esperança dentro daquilo que você está necessitando do Senhor, de que Ele pode prover, né, uma resolução, uma situação, e mesmo eles sendo pré-adolescentes, nós sabemos que eles têm aflições, né, a questão das amizades, fulano não quer ser meu amigo mais, então, tudo isso ele tem que entregar ao Senhor, né, entregar as suas necessidades, os seus medos, anseios, então é dizer isso, né? E dizer que ele entrega tanto em casa, mas também tem que entregar na igreja. E é Amém? importante esse momento até para reforçar a leitura de memorização, né? Que está lá em E Hebreus 10, 25, que fala: não abandonemos como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Hebreus 10, 25. Amém? bem, né? Somos gratos a Deus, a direção do TENEC, pela oportunidade de estarmos aqui ajudando,
né, a este departamento. Desejamos a você, professor, uma boa aula, né, que o Senhor continue lhe abençoando e usando como instrumento para abençoar a sua classe. Irmeleide, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Manu, Deus te abençoe por contribuir com essa aula, que foi maravilhosa. Obrigado pela sua participação. Eu agradeço aí a cada professor, a cada aluno que tem nos acompanhado diariamente, semanalmente, né, no podcast EBD em Síntese. Amém? Amém. Curta, compartilhe o vídeo, né, e deixe aí o seu comentário. A paz do Amém. Senhor. A paz do Senhor, até a próxima.